Saudações a todos, mais uma aulinha semanal, dessa vez da disciplina de técnicas de construção, e o tema de hoje é cobertura e telhado. Vocês vão já entender que isso não é um sinônimo. O telhado é um dos tipos de... Já vou entrar logo, para vocês entenderem, mas o telhado ele é um dos tipos de cobertura, tá bom? Ela é caracterizada, o telhado, por ser inclinado. Olhem para o telhado de vocês, quem é a casa é coberta, sabe como é um telhado, já viu alguma vez na vida, mas ele tem que ter uma inclinaçãozinha para poder a água escorrer. Só que não existe só o telhado. Alguns de vocês, quando eu pedir para olhar para o telhado, podem dizer: ah, mas a minha casa tem laje. Justamente, a laje é justamente um outro tipo de cobertura, que aí ela já se caracteriza por ser horizontal. Mas mesmo com a laje, muitas vezes nós colocamos o telhado por cima, que é para não acumular água e ter algum problema, né? Mesmo as lajes sendo impermeabilizadas. Mas, retornando só porque eu comecei rápido. Cobertura é aquilo que a gente utiliza para proteger uma edificação das intempéries externas, né? Ela fica sobre a edificação e um dos principais exemplos é o telhado, que é caracterizado por ser uma cobertura inclinada, mas também pode ser uma cobertura horizontal, que é uma laje, por exemplo. Beleza? Presta atenção nisso, que isso aqui é questão de prova. Como eu disse, a principal função do telhado ou de qualquer outra cobertura é proteger a parte de dentro da edificação, a parte que você usa, proteger você de qualquer intempérie, de qualquer evento climático que ocorra lá fora, entendeu? Já pensou se não tivesse cobertura, se fosse só as paredes? Ia chover e você ia se molhar, ia molhar suas coisas. Então, desde que a gente é gente, nós temos uma cobertura. Por menor que seja, por mais rústico que seja, seja numa caverna, seja com palha, nós sempre precisamos de uma cobertura. Desde a pré-história, quando o ser humano precisou das primeiras edificações para se proteger dos intempéries, todo animal faz uso também, né? Um rato, ele entra na sua casa, entra numa coisa coberta, um coelho vai para uma toca. O ser humano ele precisou também desse abrigo, né? E ele ia para as cavernas, ou fazia com palha, se escondia embaixo da copa das árvores. Mas o homem sempre precisou, né? E aí, com o avanço das edificações, se desenvolveu a técnica de cobertura, né? Antigamente utilizava material vegetal e hoje já substituiu por material mineral. Mas desde lá já tinha essa função, proteger dos intempéries, dar privacidade para quem está fora não ver quem está dentro, né? Você está dentro da sua casinha, e dar principalmente conforto, principalmente acústico e térmico. Separar o ruído de fora, de quando você está descansando na sua casinha, e principalmente manter a temperatura agradável, para que você, tanto em um ambiente quente, né, ajudar a fazer a troca térmica e dar uma esfriadinha, quanto em ambientes frios, impedir que essa troca ocorra e a sua casa esfrie mais ainda. Outra função do telhado, que é derivada disso, ele não tem que te proteger dos intempéries, um deles a chuva, por exemplo, uma das principais. Não basta proteger, ele também precisa captar essa água da chuva na sua casa. Onde é que a água da chuva é captada? No seu telhado. Ela escorre pelo seu telhado. E de lá ela precisa ser distribuída, entendeu? Aí na sua casa pode ter uma bica, que o pessoal gosta de tomar banho, né? Pode ser só o beiral mesmo e a água cai direto, fica aquela a telha pingando, né? E você gosta também de tomar banho na chuva, quem não gosta. Mas todas as formas, ela capta a água da chuva, que a gente chama de águas pluviais, e ela distribui para a sua destinação, geralmente a rua, beleza? Cada plano desses aí a gente vai chamar de água, justamente por causa disso. Breno, não entendi. Por exemplo, a maioria das casas, essas casas mais comuns, elas vão ter dois planos. Elas vão ter um ponto mais alto, que você pode procurar na sua casa. Enquanto eu estou explicando aqui, você pode ir procurando na sua casa para encontrar os exemplos. Vai ter um ponto mais alto, que a gente chama de cumieira, e vai ter dois planos, um descendo para um lado e outro descendo para o outro. Cada um desses aí a gente chama de água. No caso, se tem uma casa com a cumieira e caindo água para um lado e para o outro, eu vou ter duas águas, beleza? Mas aí, ó, pode ter casa de infinitas, não, infinitas não é muito, mas inúmeras águas. Tem casa com seis águas. E eu acho bonito, mas deve ser extremamente trabalhoso de se fazer. E
caro, beleza? O principal elemento construtivo do telhado é o próprio nome já disse, né? Telhado é a telha. E aí, pessoal, telha existe diversas, dos mais diversos materiais, mais diversos estilos, com as mais diversas funções. Embora a função principal delas seja essa de proteger a casa contra os intempéries e dar conforto, elas têm alguns plus, né? Não sei se vocês já viram, alguns estéticos, alguns de usabilidade, alguns têm conforto acústico, que elas são as telhas termoacústicas, que dão um conforto térmico e acústico maior do que as telhas convencionais. Enfim, essas telhas elas podem ser feitas de argila, que são as mais comuns que a gente utiliza aqui na nossa região, de metal, de cimento, de amianto, que está saindo de uso, graças a Deus, porque é uma telha que causa prejuízo, né, à saúde, mas podem ser utilizados madeira, alumínio, telhado de vidro, quem gosta da Pitty, né, tem aquela música do telhado de vidro, e os mais diversos materiais, beleza? Isso é importante. A inclinação, embora tenhamos mais, eu vou mostrar para vocês, mas temos mais ou menos o que é que a gente precisa seguir de inclinação, ó, telha tal precisa de tanto de inclinação. Mas tudo indica, tudo vai depender das condições climáticas daquela região. Que é isso, Breno? Qual o volume de chuva? O vento, como é? É um vento de rajada, tem uma época do ano que o vento é muito forte, o vento bate de frente à edificação, é uma região litorânea, região do interior, é uma serra, neva, cai granizo com frequência, entendeu? Você precisa adaptar o seu processo construtivo a função dela, né? Proteger contra isso, então você precisa adaptá-la, entendeu? Uma telha que vai receber telhado, ela não pode ser muito plana, porque depois para você retirar receber telhado, não, perdão, vai receber neve, se ela não for muito inclinada, depois você vai ter trabalho para retirar essa neve, entendeu? Se for uma telha frágil, o granizo pode romper, uma telha de vidro, você tem que colocar um vidro reforçado, porque senão o granizo ele pode romper, entendeu? Tudo você precisa primeiro conhecer o que você vai proteger, de que você vai proteger, para que essa telha vai servir, para depois escolher qual é o tipo de telha, beleza? E aí, por que, Branco, que você falou da inclinação na neve? Quanto maior a inclinação do telhado, essa inclinação, pessoal, é a diferença entre. Acho que vocês já devem saber, no terceiro ano é para saber. O pé direito, que é o ponto mínimo, né? A menor parede da casa, em questão de altura, e a cumieira, que é o ponto mais alto do telhado. Então, a diferença entre uma e outra, a gente chama de inclinação. Tranquilo? A gente pode manifestar em ângulo, em fração ou em porcentagem. Geralmente vocês vão ver em porcentagem, 30%, 25%. Essa inclinação ela vai incidir diretamente sobre o escoamento. Ela vai receber o que ela vai depender do clima, né? Vai receber água, neve, alguma coisa. E ela precisa escoar, ela precisa distribuir, né? Ela precisa levar do telhado para o destino. Quanto maior essa inclinação, ou seja, quanto maior a diferença entre o pé direito e a cumieira, maior vai ser esse escoamento. Breno, então quer dizer que eu posso fazer igual aquelas casas colonial, que o telhado é lá em cima? Não. Dependendo do tipo de telha, isso é exagero. E tem um fator que acontece quando a pessoa não faz o cálculo. Vento. Vento em telhado muito alto, dependendo do telhado que seja, às vezes você precisa parafusar, você precisa fazer todo um tratamento para poder suportar, entendeu? Então, não é na doida, como diz o pessoal, né? Tem um cálculo, tem uma norma técnica por trás para a gente fazer o cálculo dessa inclinação. Mas, em termos gerais, quanto maior a inclinação, maior o escoamento, beleza? E como eu já disse, grandes inclinações elas são utilizadas justamente em climas muito frios que neva, né? Quando eu pego todas essas telhas e junto, encaixo uma nas outras, é o que a gente tem, por conhecer, né, o telhado. E esse encaixe ele é essencial, porque se você não tem um encaixe preciso, você não consegue uma permeabilização boa. Você não consegue que o seu telhado cumpra com a função dele, que é resistir às intempéries. E aí vai ter, ó, diversos tipos de telha. Esse primeiro a gente chama de telhas americanas, que é mais por esse formato, né? Mas aí você vai ter diversos tipos. Vai ter telha americana branca, mesclada e vermelha.
Essa de baixo é a telha que a gente mais utiliza, que é a telha colonial, essa telha mais comum, acho que na sua casa deve ser essa. Também é conhecido como telha paulista, então em outras regiões você pode encontrar telha colonial ou paulista, a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, de uma para outra, só vai mudar a cor do mesmo jeito, pode ser vermelha, branca ou mesclada. Geralmente aqui na nossa região é muito utilizada a vermelha, né, porque é o tonzinho do barro, mas tem gente que por aspecto estético, que a principal diferença é essa. Breno, qual é a diferença? Estético. Vai de uma para outra. Esse modelo aí é muito bonito, embora pouco utilizado. É a telha do tipo portuguesa. Entendeu? Ela vai ter, além da curvinha clássica da telha colonial, é como se fosse uma telha americana um pouco mais parecida com a telha colonial, né? Um misto dos dois, um híbrido. As cores vão ser essas aí, um vermelho mais forte, né? Como se fosse esmaltado, uma branca e uma mesclada. E outro tipo é a telha romana, que essa daí é um pouco mais quadradinha, não tem a inclinação da telha portuguesa, né? Primeiro, pessoal, a telha colonial, que ela também pode ser conhecida desse, né? Que é a telha capa e canal. Ela vai ser feita de argila, ela tem essa forminha côncava. Côncava. É um nome complicado, mas é essa forma que você já conhece, né? Como se fosse uma parábola. Que acho que deve ser mais difícil ainda, mas é meio arredondadinha, como se fosse uma telha, formato de telha, vocês conhecem, né? E ela é assentada em formas de fileira, né? Você coloca ela ali, uma atrás da outra, em posições invertidas, né? A parte maior encaixa com a parte menor de cima. E aí vai. Que é essa daí, ó, que vocês devem conhecer, né? Tem uma maquete eletrônica. É a que usam na casa de vocês, possivelmente, mas você pode encontrar ela de outras formas, né? Que eu também vou mostrar. Também é tipo telha colonial. Também é colonial branca, né? Bonitinha também. Tipo calha. E essa daí, ó, é a telha colonial convencional, né? Que você vai encaixando uma na outra, né? E aí vai ficando encontros entre uma concavidade e a outra, né? Quando a água vai cair da chuva, ela desliza por essa concavidade, elas se encontram entre uma telha e outra, né? Que é a telha de baixo. É tipo assim, ó. Eu vou ter duas telhas em cima e uma telha embaixo. Não sei se dá pra ver aqui. As duas telhas de cima, elas ficam com a concavidade para baixo, a saliência para baixo. E aí quando a água cai, elas escorrem e se encontram com a telha que fica no encontro das duas. E aí elas escorrem. Mas para eu fazer esse telhado aí, eu preciso de outros elementos construtivos. Se eu encaixar só uma telha em cima da outra, ela não vai ficar flutuando. Eu preciso de outras coisas, né? Geralmente, o que a gente vai utilizar no geral é tesoura, os conjuntos de caibros, ripas e terças e o conjunto de telhas, né? Que elas são o elemento principal, né? Vamos lá. O ponto mais alto, vocês estão vendo esse pontinho mais alto do telhado? A gente vai chamar de cumieira, ou cumieira, ou colmeeira. A gente conhece aqui como cumieira, beleza? Vai ser sempre o ponto mais alto do telhado. Gente, eu vou explicar de uma forma bem simples a diferença entre espigão e calha. Primeiro, que no sentido, o encontro do espigão ele é um encontro alto, o encontro da calha é um encontro embaixo, o espigão em cima, da calha embaixo. Logo, a diferença está aí. O do espigão ele não recolhe, beleza? É como se fosse um canto alto. Se você jogar água, ele vai descer para as outras águas, para as outras águas também, né? Para os outros telhados. Entendeu? Já a calha não, ela tem a função inversa do espigão. Enquanto o espigão ele espalha para as outras águas, para as outras partes do telhado, a calha ela recolhe, tá bom? Ela vai, por exemplo, nesse canto aí vai ter uma água. Vocês estão vendo que tem, ela é um encontro de dois telhados diferentes, de duas águas diferentes, perdão. Ela vai recolher a água que vem dali, a água que vem dali naquele cantinho e vai destinar para um único local. Entendeu? Ela concentra a água que desce ali naquela parte. Para sustentar todas essas telhas, né, do telhado, eu preciso de toda uma estrutura. Entendeu? Em algumas casas você vai ter essa estrutura conforme eu vou mostrar, em outras não. Você vai ter ela reduzida, mas eu vou explicar caso a caso. Tranquilo? Primeiro, lembra de que eu falei que tem uma cumieira? Sobre essa cumieira, que vai ser o encontro das duas águas, geralmente a gente coloca uma telhazinha no sentido contrário, como se fosse cobrindo o encontro, tá bom? Porque se você não cobrir, pode ter falha na impermeabilização para entrar água aí. E esse conjunto de telhas que a gente coloca dessa forma, vamos chamar de capote. É esse que está aí em cima, tá bom? Cada água vai ter suas telhas, aí tem várias, né? E você vai ter, segurando as telhas, ripas e caibros.
As ripas são essas madeirinhas fininhas. Na casa de vocês vai ter essa mais fininha que vai no sentido horizontal. Ela é de espessura menor, a espessura é menor do que a largura, tá bom? E segurando a ripa e por consequência as telhas, você vai ter o caibro. O caibro ele é mais grossinho, entendeu? Como se a ripa fosse deitada e o caibro fosse em pé. Bom, a função dele é justamente essa. Em algumas residências, aqui na nossa região é muito comum, principalmente pela dificuldade de comprar material de construção, que ainda é caro, e dá certo também, né? Até hoje as casas não caem, se for feito bem feito. Você pode engastar as linhas, que é o próximo elemento, direto na parede. E aí você não vai ter a tesoura. Mas as linhas, elas são o mais grosso de todos. Ela é a madeira mais resistente e ela que vai suportar praticamente o telhado inteiro, entendeu? Nesse caso assim. E o resto é a tesoura, que vai ser o pendural, ligando da linha até a cumieira. E saindo do pendural vai ter a escora, também conhecida como asna, que vai segurar a empena, que segura o resto do telhado. As inclinações mínimas recomendadas, perdão, elas dependem diretamente do tipo de telha, né? O material que ela é feita, enfim, do tipo de telha. Você vai me dizer assim, Breno, existe uma para qualquer telha? Não. Muda e muda bastante, tá bom? Em algumas telhas você vai precisar de uma inclinação maior e em outras você não vai precisar. Pode ser uma inclinação bem levezinha. E o que é que isso quer dizer? Lembra que a inclinação é escoamento? Algumas telhas facilitam o escoamento, outras dificultam. Então, se ela precisa de uma inclinação maior, você tem que colocar. E se ela não precisa, você pode botar uma menor. Tá bom? Por exemplo, a telha francesa ela só vai precisar de uma inclinação de 30%. A telha do tipo canal ou a telha colonial, 25%, entre 25 e 30, tranquilo. Ela dá para aguentar, tá bom? A telha ondulada de cimento amianto, 13% tranquilo. E a telha de alumínio, só 8%. Mas a telha de alumínio você precisa parafusar, né? Porque se o vento vier, ela vai cair. Ela vai ser arrastada. Como é que eu faço para calcular? Muito simples. Só você fazer um cálculo, entendeu? A angulação vai ser igual à altura, né, que vai da comieira até o começo do pé direito, dividido pelo comprimento da comieira para o começo da parede, entendeu? De novo, para eu saber a inclinação, é só eu pegar a altura da comieira para o pé direito, por exemplo, o pé direito é 2,80 e a comieira é 3 metros, vai dar 20 centímetros, beleza? Mas claro que não vai ser, é só um exemplo, entendeu? Vai ser bem maior. E você vai dividir isso aí pelo comprimento do vão, geralmente, que vai da comieira até o início da parede, tá bom? Breno, eu não sei a altura da comieira, porque eu ainda estou fazendo o telhado. Como é que eu faço? Eu não já sei a inclinação? Sei, sabe sim. É só você voltar, olhar qual é o tipo de telha, ver qual é a inclinação recomendada. Então você substitui ângulo por inclinação. Você já sabe o comprimento e só falta a altura. É só você fazer regrinha de 3. Tá? A aula é essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar. Ainda tem outros conteúdos, quem quiser se aprofundar, esse aqui é o básico de cobertura de telhado. Eu vou deixar umas questões para vocês e vou recomendar uma literatura para quem quiser se aprofundar e eu recomendo que se aprofunde, porque tem muita coisa para estudar sobre cobertura do telhado, tá bom? Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.